Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é César Mairim, sou criador do perfil Bastidores Pará, tanto no Facebook, Instagram, TikTok e agora no YouTube. Se no Facebook temos 45 mil seguidores, aqui no YouTube é o projeto inicial, a partida começou há pouco tempo, então eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, é muito importante para o crescimento do canal. E deem like nesse vídeo, porque o algoritmo do YouTube vai entender que vocês estão gostando e vão levar para mais pessoas. Queria muito agradecer a vocês a repercussão que teve o último vídeo, onde tratamos aqui sobre a carta surreal que o Amazonas fez, a nota de repúdio que o Amazonas emitiu após o jogo contra o Paysandu, e também uma análise sobre o próximo adversário do Paysandu, Botafogo da Paraíba. Se vocês não viram, entrem no último vídeo que vocês irão ver. Para um canal que ainda não tem nem 100 inscritos, tivemos mais de 2.000 visualizações, mais 120 likes nesse momento, não para de crescer. Então, é muito legal isso, fica meu agradecimento a vocês. Então, se inscrevam no canal, por favor, é muito importante pra gente. O tema do vídeo de hoje é sobre categoria de base. É uma análise geral, mais generalizada, de categoria de base, tanto de Remo quanto de Paysandu. Ontem tivemos Clube do Remo 0, Grêmio 5 em Porto Alegre, pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20. Daqui a uma semana tem um jogo de volta. Essa semana, antes desse jogo, eu já tinha postado nas outras redes sociais do Bastidores uma análise sobre a categoria de base, mas eu queria trazer também um pouco mais detalhado aqui no YouTube. Então, essa derrota, não estou nem me baseando apenas nessa derrota que o Remo sofreu, essa goleada que o Simbazinho sofreu lá em Porto Alegre. Estou me referindo a uma postagem que eu tinha feito essa semana sobre a categoria de base de maneira mais generalizada, mas depois vou criar um outro vídeo para tratar de alguns pontos mais específicos. Vamos lá. Categoria de base, tanto de Remo quanto de Paysandu, hoje não é solução. Ele é apenas um auxílio para o time principal. Muita gente fala, base é solução, e base hoje de Remo e Paysandu, da maneira que é, não é solução para o time principal. Porque o que é solução? Solução é você pegar, a base é solução, então você pega, sei lá, 8 jogadores da base, que sejam 7, 8 jogadores da base, coloca no profissional, eles vão render e vão solucionar o problema da equipe profissional. E não é isso. Hoje a base de Remo e Paysandu não dão conta de aguentar uma campeonato brasileiro da terceira divisão, que é hoje que os nossos clubes estão, né? Na terceira divisão. Então, categoria de base não é solução. Quando eu digo isso, é bom deixar claro que não é um demérito aos jogadores. Eu torço muito para a categoria de base. Eu quero que a categoria de base dos clubes tenham mais investimentos, os garotos tenham mais oportunidades. Eles estão lutando por um sonho, a maioria são muito humildes, sonham em ser jogadores de futebol. Essa coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter é o quê? É esperança e um sonho, correr atrás do sonho, e eles estão correndo atrás do sonho. Então, assim, meus aplausos a esses garotos. Por mais que o Remo tenha perdido 5-0 para o Grêmio, a gente vai tratar aqui, mas é uma diferença brutal entre investimento, entre infraestrutura, entre jogadores, entre scouts de base, é um outro mundo. Então, assim, todos os meus parabéns aos garotos da base que fazem as bases dos nossos clubes aqui no Pará, porque não é fácil. Então, a questão não é essa, não é demérito a eles. A eles ficam os meus aplausos. Mas sim, estou pensando na visão dos clubes. E hoje, no cenário de hoje, de menos investimento, menos infraestrutura. Tá certo que aos poucos os clubes, tanto o Remo e o Paysandu, vão melhorando a questão da infraestrutura para a base. Agora o Remo tem a questão do seu centro de treinamento, então vai poder colocar alguns campos para a base, precisa melhorar lá, então aos poucos vai engateando. Só que hoje, categoria de base de Remo e Paysandu não é solução para o time principal. É auxílio. E quando eu digo auxílio, é o que isso? É o time profissional pegar 2, 3 jogadores que sejam, pincelar eles, peneirar eles, subir para o time profissional, e no time profissional esses garotos terem oportunidade digna, terem chance na equipe profissional. E quando eu digo oportunidade digna, é oportunidade mesmo de se desenvolverem, de evoluírem como jogadores, de mostrarem o seu talento, de virem a ser titular da equipe principal, que isso é o mais importante, porque nisso o clube vai ganhar tecnicamente, afinal ele vai ser o titular, se ele é o titular. Na teoria, ele é o melhor da posição que está no elenco hoje, e isso pode causar alguma venda. E é muito importante para os nossos clubes venderem jogadores. E falta, tanto para Remo quanto para Paysandu, essa receita de venda de jogadores. Então, é importante você pegar, nem que for 3 jogadores, pintar 2 ou 3 jogadores por temporada. É pouco, mas é um trabalho que não está acontecendo hoje nos nossos clubes. É muito difícil você ver um jogador da base virar titular da nossa equipe principal e ser vendido por um preço bom. Isso aí raramente acontece. Então é muito importante fazer esse trabalho de base, pincelar esses jogadores e eles virarem auxílio da equipe principal. Não a solução, porque vai ser um número de jogadores um pouco mais reduzido.
Então, você pega jogadores, desenvolve jogadores. É importante que quando eu digo chance, oportunidades dignas, é o quê? É realmente trabalhar em cima dele, dar oportunidade para o atleta, né, de desenvolvimento. Não é colocar ele faltando poucos minutos de jogo, não é colocar ele no jogo do Campeonato Paraense que já não está valendo mais nada, é realmente dar oportunidade para ele. Mas para isso vai precisar também do investimento na base, que não adianta pegar só o garoto e colocar na base. Acontece isso muito com os nossos clubes. Ah, nós damos oportunidades para a base. Aí tu pega um jogador que ainda não está preparado para jogar no profissional, lança no profissional, ele acaba não rendendo, aí vem crítica em cima dele e fala, ah, a base não dá certo. Então não é bem assim também, entendeu? Base não é solução, mas base serve hoje como auxílio. Quando mudar o cenário, eu digo hoje, quando mudar o cenário e realmente os nossos clubes se investirem mais pesado na base, colocarem verba na base, na infraestrutura, em scout pelo interior, tem muito jogador bom de bola no interior. Então, assim, para reforçar a base, a formação tanto de Remo quanto de Paysandu, fazer um outro investimento na base, aí eu posso mudar de opinião. Eu posso avaliar o cenário e falar, não, a base realmente hoje, ela pode ser a solução para os nossos clubes. Mas não é, né? Então, tem um caminho longo a ser percorrido para os nossos clubes em relação às suas categorias de base que precisa de um investimento maior. Um exemplo que eu vou citar, não vou sair do eixo sul-sudeste, evidentemente, mas um exemplo que eu vou citar é a equipe do Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia, ano passado, estava na terceira divisão. É um clube que vem frequentando Série B, Série C nos últimos anos, já tem um tempo que não frequenta a Série A, tem cerca de quase 10 anos que não frequenta a Série A. Então caiu muito, mas a categoria de base do Vitória é uma categoria de base exemplar e não é de hoje. Eu estou pegando um clube do Nordeste, não é de hoje, é de muito tempo que a categoria de base do Vitória é uma categoria exemplar. Então podemos sim espelhar nisso, podemos sim ter um outro tipo de investimento. Tratar, olha, esse investimento vai para a categoria de base porque os nossos garotos merecem isso também. Quando eu digo que não é solução, quando eu postei nas outras redes sociais que não é solução a categoria de base, veio algumas críticas, eu entendo, aqui o espaço é aberto, se vocês quiserem comentar, comentem se vocês concordam ou não, aqui é o espaço totalmente aberto. Não, categoria de base é a solução, mas esse é meu ponto de vista, a categoria de base hoje não é solução, a categoria de base hoje de reemplaço não dão conta de jogar no futebol profissional, não numa quantidade grande de jogadores. Então você tem que ter um trabalho para pegar pelo menos 2 ou 3, que seriam excelentes. E outra coisa, uma ideia que eu tenho, e não importa se é Remo ou Paysandu, pode ser qualquer clube. Ganhar título em categoria de base é muito legal. É importante, olha, fomos campeão paraense sub-20, sub-17. Ah, é muito legal. Chegamos às quartas finais da Copa do Brasil sub-20. Ah, é muito legal. Mas o que vale mais em categoria de base é você revelar jogadores, não é você ser campeão da base. Porque você pode ter um time certinho, né? Um time ok, ser campeão da categoria de base, lá, sei lá, Campeonato Paraense Sub-20, mas não tem nenhum jogador que se destaque. É melhor você não ganhar, mas você saber trabalhar alguns jogadores e realmente 2, 3 jogadores virarem grandes jogadores, jogadores importantes na sua equipe principal. Isso eu falo para todos os clubes do Brasil. É mais importante você conseguir revelar um atleta do que você ser campeão em si de um torneio de categoria de base. Então isso tem que ser tratado, isso tem que ser trabalhado, tem que ter uma atenção maior com alguns jogadores, porque muitas vezes nós perdemos alguns jogadores que poderiam ser melhores trabalhados, que não são trabalhados, para a equipe principal, poderia ajudar a equipe principal, como eu digo, tecnicamente e também financeiramente, que é muito importante. E vocês, amigos, qual que é a opinião de vocês? Também deixa aí nos comentários, comenta, como eu disse, se inscreva aí no canal. Isso é um tema que eu vou trazer mais vezes para cá. Depois eu vou trazer alguns pontos mais específicos. Mas é isso, categoria de base para vocês. É solução? É só um auxílio para o futebol? Um abraço e fiquem todos bem.